Que assim seja. Tudo bem. Olha, essa semana eu tive a grata satisfação de receber um presente muito valioso da nossa muito cara Yolanda. É justamente esse livro aqui, ó. Tá? Reuniões mediúnicas. Isso, do Palhano. Reuniões mediúnicas do Palhano. Eu estou dando uma pesquisada, porque eu não conhecia esse livro, né? Está no 7.000 exemplares já editados, né? É a terceira edição. E nós estamos tentando aqui ver de que forma a gente vai utilizar, porque tem uma programação. Gostaria até que a Yolanda descrevesse para a gente aí rapidamente, ou no tempo que você necessitar, né? Explicar como é que vai ser esse trabalho aí que está sendo programado para outubro. Semana Espírita, né? É. A Casa Espírita, tradicionalmente, tinha, no mês de outubro, chamado mês de Kardec, Semana de Estudos, e de um tempo para cá, depois de algumas dificuldades que atravessamos, interrompemos esses estudos que eram feitos em outubro, né? Mas estamos tentando agora recomeçar, apesar da pandemia, e a Yolanda vai dar uma dica para a gente como é que vai funcionar isso aí. Chacu, se eu me enganar aqui com alguma coisa, você me ajuda, por favor? Com certeza, com certeza. Pode falar. Bom, como o tio Ismael já começou aí, né? Essa semana de outubro, eu acho que, com exceção do Helder, né? Que não me lembro as outras pessoas conhecem, Chacu, Chico, Jerusa, né? Egeu, Bete, Odete, acho que a Deusdete e a Célia, talvez não, né? Bem, então, foi programado para esse ano, como tudo é online, que esses estudos, essa semana de estudo espírita, aconteça no mês de outubro, na semana do dia 17, que é um domingo, até 23, se não me falha a memória, de outubro, né? Bem, então, o que foi pensado para essa semana? Uma homenagem a Palhano, que foi um pesquisador, aí o tio Ismael pode dar maiores informações a respeito dele depois. Ele tem várias obras voltadas para o estudo, pesquisa mesmo, porque ele era um pesquisador espírita, né? Ele era um professor, né, tio Ismael? Exato. Pesquisador. Então, ele deixou várias... ele era um cientista, né? Várias obras. Yolanda, eu quero corrigir você. Ele era um cientista? Não, ele é. Ele é ainda, é verdade, é verdade. Ele é verdade, né? Bem lembrado, Ismael. Ele é um cientista, né? Ô, Yolanda. Bem, oi. No finalzinho desse livro, do Reuniões Mediúnicas, tem lá a biografia do Palhano. Você podia ler, então. Ela está bem simplificada aqui, apesar de a gente ter conhecido bastante Palhano, mas é bom que se possa fazer alguma referência sobre ele. Vou falar assim, posso falar? Fala aí. Fale agora ou se cale para sempre. O nome do Palhano é Lamartine Palhano Júnior. Ele era filho do seu Palhano, que era também um escritor. O pai dele, ele escreveu aquele livro, Os Lírios do Pantanal, um livro muito interessante mesmo.
E o Lamartine Palhano Júnior foi um dos mais brilhantes pesquisadores do espiritismo no Brasil. Natural de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, ainda criança, mudou-se para a cidade de Vitória, Espírito Santo. Adotou o espiritismo na juventude a partir de uma decisão consciente, nascida da reflexão e da convicção pessoal. Xiii, rapaz, eu acho que ele está aqui. Está me dando uma emoção, rapaz, pelo amor de Deus. Não, deixa eu falar primeiro, depois a gente conversa. Graduou-se em farmácia, realizou seu mestrado na área de bacteriologia e doutorou-se em ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolvendo intensa atividade acadêmica. Como cientista, realizou pesquisas em diferentes áreas, onde podemos destacar os seus estudos sobre a tuberculose, para cujo diagnóstico desenvolveu diversas técnicas. Fruto dessas pesquisas, publicou inúmeros artigos em revistas científicas internacionais e apresentou-se em alguns congressos internacionais. Lecionou microbiologia na Universidade Federal do Espírito Santo e patologia na Universidade Federal também do Espírito Santo. Do movimento espírita, Palhano foi ativo participante, sendo inúmeras as instituições em que atuou, não apenas em Vitória, mas também em Niterói, cidade em que residiu durante seus cursos de mestrado e doutorado. Palhano deu inestimável contribuição em diversas áreas: pesquisa científica de cunho espírita, publicação de livros, apresentação em palestras, cursos e treinamentos que realizava com grande frequência. Como pesquisador, fundou e dirigiu a FESP, Fundação Espírito Santense de Pesquisa Espírita, e o CIPES, que é o Círculo de Pesquisa Espírita de Vitória, instituições que se tornou um marco da pesquisa espírita no Brasil. É conhecida e aplicada por diversos grupos mediúnicos a técnica por ele desenvolvida, que denominou varredura psíquica. É notável a versatilidade da sua produção editorial espírita. Escreveu inúmeros livros infantis, outros na área da tecnologia espírita, diversas biografias de vultos espíritas. Palhano dava extrema importância à preservação da memória espírita, tendo inclusive apoiado e incentivado o trabalho. Estão me ouvindo? Estão vendo. Diversos pesquisadores nesta área, e mesmo a literatura foi brindada com um excelente romance sobre José de Anchieta, que nos surpreendeu com suas excelentes qualidades literárias, bem como com a obra Almas em Transe. Publicou alguns ensaios de cunho doutrinário e obras que se destinavam à divulgação do espiritismo junto ao público em geral. Sua grande contribuição foi na área da pesquisa mediúnica, cujas obras são fruto das pesquisas realizadas inicialmente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, onde foi diretor de doutrina, posteriormente na Casa Espírita Cristã, em Vila Velha, e finalmente na FESP, no CIPES. Há ainda algumas obras inéditas que já haviam sido concluídas por ocasião da sua desencarnação. Não podemos esquecer outros aspectos da personalidade de Palhano: a afabilidade, o bom humor, o carinho, a disponibilidade para atender os que o buscavam, muitas vezes em detrimento da sua tranquilidade pessoal e familiar, sempre com uma palavra de apoio, um conselho ou um esclarecimento. Esperamos que esse caro companheiro receba nossos pensamentos de gratidão e carinho dos nossos
nos novos planos em que se encontra. Obras de Lamartine e Palhano Júnior, infantis e juvenis, A Estrela de Belém, Jesus aos 12 anos, João Batista, o Profeta do Cristo, O Pastorzinho de Belém, O Pequeno Espírita, O Reino dos Céus para os Humildes, Rosma, O Fantasma de Hydesville, Sonhos de Aurélio, Uma Páscoa Diferente, O Velho Simeão. Teologia Espírita, A Carta de Tiago, aos Efésios, aos Gálatas. Temas da Teologia Espírita. Biografias, Dimensões da Mediunidade, Dossiê Fenelon Barbosa, Dossiê Jerônimo Ribeiro, Dossiê Peixotinho, Eusápia Feiticeira, Experimentações Mediúnicas, Mirabelle, um médium extraordinário. Uma médium extraordinária. Autobiografias, Diário de um Espírita, romances, Almas em Transe, As Chaves do Reino, Seguindo os Passos de Anchieta. Ensaios, Espiritismo e Religião Natural, A Imortalidade dos Poetas Mortos, A Mediunidade no Centro Espírita, A Verdade de Nostradamus. Pesquisa Científica Espírita, Evocando os Espíritos, Laudos Espíritas da Loucura, Magnetismo Curador, Reuniões Mediúnicas, Transe e Mediunidade, Viagens Psíquicas no Tempo. Dicionário de Filosofia Espírita, Léxico Kardeciano. Tradução, Definições Espíritas, e parou por aí. Quer dizer, como se vê, Palhano empregou o seu tempo muito bem nos assuntos ligados à doutrina espírita, especialmente no que diz respeito à mediunidade. Era um companheiro e continua sendo um grande companheiro. Eu tive a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de ter essa convivência como irmãos, o quanto que eu aprendi com ele. É isso aí. Tivemos a oportunidade de estudar com ele, né? No sábado à noite, nós estudávamos com ele. Eu estou ainda preparando aqui a forma como é que a gente vai fazer essa apresentação, e nas outras reuniões a gente vai passar, né, para vocês, para que a gente possa chegar em outubro, né, Yolanda? Sim. Conhecendo basicamente esse livro, né? Os outros grupos vão apresentar outros livros da São vários palavra livros. dele, São né? vários livros, né? São 6 grupos que... Seis grupos que eram grupos de mediunidade, né, o Egeu, que foram transformados em grupos de estudo. Então, nós temos aqui o primeiro, Dimensões da Mediunidade, Transe e Mediunidade, Reuniões Mediúnicas, que é aqui o nosso, né? O Livro da Prece, Passe, o Significado Oculto dos Sonhos. Então, são 6 grupos. Sim. Essas apresentações serão no decorrer dessa semana, de 17 a 23 de outubro. Esse cronograma ainda, não sei se já está definido. Né? Só para complementar, Yolanda, nós tivemos uma reunião que foi falado um pouco sobre isso, e eu estava pensando que cada dia a gente teria 2 horas para fazer a apresentação do livro, mas não será assim, será 1 hora só para a apresentação de cada livro. Tem que fazer um resumo muito bem feito, né, Chaco? Resumo. E o objetivo central é que os grupos estudem com maior profundidade esses livros. Né? Foi colocado que a gente não precisaria aprofundar na exposição, né? Cada um vai falar um pouquinho, mas o objetivo central é que a gente possa estudar o livro. Mesmo que a gente não consiga expor tudo que está no livro no dia, não tem problema, nós podemos continuar estudando o livro depois que passar a semana. Foi isso que foi colocado. E vai ter, durante a semana, na abertura vai ter, se eu não me engano, a Dalva Silva Souza, que fez parte foi companheira do Palhano em alguns livros e também nessa fundação de pesquisa.
vai ter um estudo também esqueci aquele que trabalhava na Vale também, que estuda... Eliomar. Eliomar, parece que acho que é Laura Bueno, se eu não me engano, vai fazer uma abertura. Vai ser um negócio simples, mas com mais convidados para fazer estudo e apresentação. E cada um de nós, no seu grupo, faz a apresentação em 1 hora. É isso aí. Bom, mas aí... Eu passo minha vez para o Chacu. Mas, gente, é o seguinte, como diz aquele ditado, né? Ninguém é um bom profeta em sua terra, né? Para vocês terem noção, o Palhano, nós passamos a conviver com o Palhano ainda na Federação, quando a Federação era na rua, na Avenida República, no segundo semestre de 1959. Início de 60, praticamente. Eu tinha 6 anos só. Aí, Palhano esteve, então, depois disso, fomos lá para a Rua Francisco Araújo, na Federação lá, subindo, né? Aquela cidade alta ali. E de lá, então, viemos para a fundação da Casa Espírita. Convivemos com o Palhano aí, não me recordo bem, acho que... Depois ele foi para o Rio, lá para o Leôncio de Albuquerque, no centro, que ele estava fazendo a pós-graduação dele, mas eu acho que ele ficou na Casa Espírita, basicamente, acho que até os anos 80, 82, uma coisa assim, não me lembro bem, não. De forma que o danadinho estava arquivando a maioria desses estudos, né, apresentados em livros agora, e a gente convivendo com ele aí, a não ser o Júlio, que tinha uma convivência mais estreita com ele, o Wallace, mas a gente não tinha conhecimento, porque ele tinha tanto material para publicar depois, né? Mas, como eu disse, assim, ninguém é um bom profeta em sua terra. Depois de tantos anos convivendo, Palhano sai da Casa Espírita e joga de uma vez essa multidão de livros aí. Sai da Casa Espírita no bom sentido, né? Ele vai para pós-graduação. E ele era muito grande para ficar restrito a século, né? Ismael, parece que o Wallace disse que estava psicografando um novo livro de Palhano. Parece que o título é Diário de um Espírito. Porque ele tem o Diário de um Espírita. Esse livro eu li. É do senhor, nem sei se eu entreguei. Está psicografando um Diário de um Espírito de Palhano. Tá joia. Mas como a gente vai dar andamento nesse trabalho aí sobre o Palhano, vamos ver se... Ô, Ismael, agradecendo e que nós vivemos uma realidade triunfal. Vê isso aqui para mim, tá? Como? O som não ficou bom. Agradecendo a todos e que nós temos uma realidade triunfal. Triunfal. Muito bom. Nós aqui encarnados estamos vivendo uma realidade triunfal. Isso é bom. Mas então, Conforme o senhor estava falando, seu Ismael, que o Palhano, acho que hoje ele é mais conhecido fora do estado aqui do que aqui no estado. Mas é o que eu estou falando, é o que eu acabei de falar, né? Ninguém é um bom profeta em sua terra, né? No seu reduto ali, né? Viveu tanto tempo aqui. Quando você pega a biografia de Palhano, algumas ainda citam a Casa Espírita. A maioria não cita, como se ele não tivesse passado pela Casa Espírita. Então, faltou a nós, da Casa Espírita, divulgar o Palhano. Eu acho que esse trabalho agora... Faremos isso agora. Esse trabalho agora vai ajudar a fazer essa divulgação, né? Ai, que bonitinha ela ali. Ó. Palhano foi o roteiro da minha vinda para cá, né? Eu frequentava essa Leôncio de Albuquerque lá na Alameda, em Niterói. Você frequentou lá o Leôncio de Albuquerque? Eu frequentei, eu ia... lá que eu iniciei o tratamento do Vitor Gabriel, né? Eu não podia frequentar todas, né, devido à agitação do Vitor, então eu só ia para as reuniões. Era uma reunião à tarde.
E quando o Vitor veio transferido, eu entrei em pânico, porque eu fiquei, e agora? Como é que eu vou continuar o tratamento do Vitor? E aí eu fui conversar com o presidente da casa, que não me lembro mais o nome, e ele disse, não, fique tranquila, eu vou te dar um nome, você vai chegar em Vila Velha e vai procurar Palhano, né? Esse me deu o nome da Casa Espírita, na Casa Espírita Cristã. A senhora vai procurar, que a senhora vai achar, fica num bairro chamado Ibis, e aí eu procurei aonde era a Casa Espírita Cristã, a Jerônimo Ribeiro, né? É Jerônimo aqui, né? Como é que é Jerônimo Monteiro? É Ribeiro mesmo. Ribeiro. Me mandaram para Vitória. Aí alguém escutou na farmácia e falou, não, senhora, não é lá em Vitória, não. Essa rua é aqui em Vila Velha mesmo. Lá em Vitória tem, mas dessa Casa Espírita aí é aqui mesmo. Aí eu vim, consegui achar a Casa Espírita e topei com o tio Dalmir, lá na gráfica, falando para ele, eu quero falar com o Palhano. E dei um papelzinho para ele. Ele falou, não é possível. O Palhano está passando por um processo, está doente, não está bem, está afastado, mas o que eu posso fazer? Qual é o problema, né? Aí eu discorri para ele qual era o problema. Mas foi com o nome do Palhano que eu cheguei aqui, esperançosa de que eu ia encontrar tudo que eu precisava para o Vitor Gabriel. E encontrei. Graças a Deus. Depois eu tive uma consulta com ele lá na federação. Já que a Yolanda contou esse particular, eu também vou contar um outro particular. Em 95, eu já frequentava a Casa Espírita, acho que eu comecei em 89. Aí, em 95, eu fui desenvolver um trabalho lá em Niterói. E pedi para o seu Dalmir me dar o nome de uma casa, a UMEN, que tinha ligação aqui com a Casa Espírita, União das Mocidades Espíritas de Niterói. E fui para lá e comecei a frequentar a UMEN. Eu estudava também no sábado, 17 horas. Aí, num dos sábados, o presidente da casa, que era o instrutor do grupo onde eu estava, falou, hoje nós não vamos ter aula aqui, não. Nós vamos ir todo mundo lá para o salão, que tem um palestrante de fora. Aí, a hora que nós fomos para lá, cheguei no salão, era o Palhano fazendo a palestra. Fez o estudo. A hora que ele terminou, ele passou perto de mim e falou, uai, você por aqui? O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou trabalhando aqui temporariamente, acho que eu vou passar uns 6 meses aqui, depois eu retorno lá para Vitória. Então, é um outro particular que eu achei muito interessante, esse encontro. Em Niterói. Niterói. Beleza. Gente, eu vou dar umas pinceladas em alguma coisa no nosso estudo, para a gente poder dar uma adiantada, porque nós vamos ter esse trabalho aí também com o livro do Palhano. Então, eu vou partir aqui para... Bom, reunião passada nós paramos aqui, né? Nesse parágrafo aqui, estávamos falando sobre os tipos de comunicantes e diversos deles já foram apresentados e agora nós estamos trabalhando em cima disso aqui, espíritos amedrontados. Aproveito até para dizer que muita coisa que tem nesse livro aqui já demos algumas pinceladas em encontros passados nossos aqui. Na distribuição das matérias aqui, tem muita coisa que o Palhano fala aqui, que já focalizamos, né? Então, vai ser uma espécie de confirmação de tudo que a gente já trabalhou antes, né? Vai ser muito bom. A universalidade dos ensinos dos Espíritos, né? Está fundamentado. Bom, então nós paramos aqui, vamos ver o outro item. Francisco, você que está começando hoje aqui, você já esteve aqui, mas não demorou muito, né? Então, à medida que a gente for avançando, se você quiser fazer alguma pergunta, algum acréscimo, alguma coisa, pode interromper, que o estudo nosso é assim, uma espécie de mesa redonda. Ok? Ok. Obrigado. Bom, então, nesses espíritos amedrontados, nós temos aqui esse parágrafo que diz assim, são vítimas, esses espíritos amedrontados, são vítimas de obsessões, sendo dominados e perseguidos por entidades mais fortes mentalmente, que faz o domínio mental, né?
uma espécie de hipnose, né? Com as quais entidades, né, se comprometeram, né? Então ninguém fica escravo do outro sem que haja alguma ligação de amor ou de ódio, né? Muitos deles são empregados pelos obsessores para atormentar outras vítimas. Obrigados a obedecer, não são propriamente cúmplices, mas também vítimas. Bom, vocês que já participam de algumas reuniões mediúnicas, chegaram a observar esses casos nas reuniões. Às vezes o espírito chega pedindo socorro. Olha, eu não quero mais fazer isso que eu estava fazendo, né? Estava sendo obrigado, né, a obsidiar uma pessoa, a maltratar uma pessoa, mas eu não quero. Eu estou sendo obrigado, né? Eles são também vítimas, como está escrito aqui, né? Desses espíritos amedrontados. Naturalmente, vocês já vivenciaram alguma situação dessa nas reuniões. Observar. Agora seriam os espíritos que auxiliam os obsessores. Olha só. Espíritos que auxiliam os obsessores. São bastante comuns nas reuniões. Às vezes dizem abertamente o que fazem e que têm um chefe. Em outros casos, tentam esconder as suas atividades e muitos chegam a afirmar que o chefe não quer que digam nada. Mas, por vezes, o dialogador provoca lá, através dos técnicos espirituais, uma projeção assim, dos pensamentos desse espírito, onde ele próprio vê numa tela, né, quais são as intenções dele, os quadros, chamado de cenografia espiritual, que o André Luiz dá esse nome, cenografia. As cenas aparecem, né, pela técnica dos espíritos que comandam a tarefa. Então, eles se seguram para não dizer, para não apresentar assim, as credenciais dele, a que vieram, né? Mas acabam por serem desmascarados. Né? E os espíritos, às vezes, aproveitam aquele momento que ele está ali para colher, fazer uma espécie de gravação do que está na mente dele. Vocês, eu acho que já tiveram a oportunidade de, alguns de vocês, verem isso aí, né? E foi retirado da mente desses espíritos uns arquivos para que eles pudessem estudar as situações e ajudar quem está sendo perseguido. Também costumo dizer que foram trazidos à força, o que não, ou que não sabem como vieram parar ali. É novidade isso? Não. Essa informação? Nenhuma novidade. Vê como nós estamos aqui estudando uma apostila que foi produzida em São Paulo. Então, veja bem como as coisas se encaixam, né? De lá, pelos idos de não sei quando aí, anos atrás, alguém escreveu isso, mas está perfeitamente encaixado nos trabalhos que a gente realiza aqui. É preciso dizer-lhes que ninguém é chefe de ninguém, que o nosso único chefe é Jesus. Mostrar-lhes também o mal que estão praticando e do qual advirão sérias consequências para eles mesmos. O dialogador, naturalmente, usando essa fala, vai sinalizar para ele, ó, o sinalzinho amarelo está piscando aqui, você também está correndo risco, né? De repente, você passa a ser vítima desse chefe que você está dizendo, né? Que comanda as coisas. É de bom ouvir mencionar que o chefe no qual tanto acreditam, em verdade, não lhes deseja bem-estar e alegria, visto que não permite que sigam seu caminho ao encontro de amigos verdadeiros e entes queridos. Por que isso, hein?
Alguém tem ideia desse parágrafo aí? É de bom ouvir mencionar que o chefe no qual tanto acreditam em verdade não lhes deseja bem-estar e alegrias. Ele Muitas cerceia vezes, o livre-arbítrio, né? Do subjugado. É aquela escravidão, né? Qual uhum, é o dono de escravo que quer perder um escravo que dá a ele todo o retorno que ele deseja, né? Não quer muitas deixar vezes ele falar a verdade, né? Desculpa aí, Yolanda. nada. Muitas vezes o espírito se sente protegido, né? E acha que se ele se desvincular desse que ele acha que é o chefe, ele sofrerá consequências piores ainda, né? Dessa escravidão. É bem típico, aquela prisão realmente mental, né? A psíquica, né? Que precisa... Existe um paralelo muito, muito próximo disso aí, é esse pessoal que se mete com esses distribuidores de drogas, né? De droga. É isso? Exatamente. Eu estava pensando nisso que o senhor falou. Uhum. Né? A pessoa ficaria escravizada e achando que está fazendo um bom negócio, ganhando bem e tal, mas, na verdade, ele não consegue sair. Se ele sair daquele comando ali, está morto. Tá? Quase tudo é cópia dos planos. Hein? Quase tudo é cópias dos planos. Isso aí são cópias do plano inferior. Pois e é trabalhado dessa forma mesmo. É por aí, né? A gente sabe, Ismael, que muitos deles são hipnotizados mesmo, né? Que eles não Uhum. conseguem sair porque estão hipnotizados. São verdadeiros... como é que se diz? Tem um nome, né? Aqueles zumbis, né? É. Permanece sob o comando ali. Coisa terrível, né? Mas isso é culpa de quem? Também. Do próprio espírito que está sendo utilizado, né? Porque abriu a mente, abriu as possibilidades dessa invasão, né? Geralmente eles estão com raiva de alguém, querendo se vingar de alguém, então vem o chefe dessas falanges, né? Convidar que eles ajudam, o que eles vão fazer e tal, e eles entram nas falanges para se vingar de alguém, e aí, além de alguém, ainda vai muitos outros, né? Vão muitos outros. Acaba enredado. Eles têm um prejudicado nessa situação, porque eles estão em uma área que ela é totalmente negativa. Nós aqui também passamos por isso, mas nós temos os dois lados que atuam mais diretamente na gente. E lá neles, um amigo espiritual que vai ajudar, ele tem que baixar bem o padrão vibracional dele, para lá poder chegar onde eles estão para auxiliá-los. Então, eles têm esse lado que não auxilia muito, e é muito difícil eles saírem daquela condição. E não é impossível. Às vezes, pela própria vontade, como o senhor falou, e é a vontade da gente que manda, mas para eles sair daquela condição ali, pelo nível que eles se encontram, é muito difícil. Muito mais pela bondade divina que leva os auxiliadores para conseguir resgatá-los. Verdade. Um verdadeiro resgate mesmo. Ismael, eu vejo como se fosse, na atualidade, né, com traficantes, em que alguns dependentes químicos ficam devendo o traficante, e aí o traficante ameaça matá-los ou que ele faça serviços para ele. Então, ele acaba fazendo serviços, né? Ele manda matar o fulano, manda matar ciclano, e a pessoa tem que fazer, porque é devedor. Então, ele fica como um escravo mesmo, fazendo ali. E aí, o mundo espiritual é a mesma coisa. Não, o paralelo é muito próximo, né? Muito próximo. Quando mencionamos entes queridos do comunicante, isto não significa forçar a comunicação de um deles. Inclusive, deve-se evitar fazê-lo, pois isso deve ser natural e cabe aos mentores resolverem,
é comum que se diga ao obsessor: lembre-se de sua mãe, deve evitar-se isso, pois a resposta poderá ser: por quê? Ela não prestava ou era pior que eu, etc. Daí o cuidado. Eu já caí nessa armadilha. Uma certa vez, eu fui citar a sua mãe, está aqui e tal, mas eu não quero ela aqui. Ela me abandonou, ela me desprezou, nunca ligou para mim, por que eu tenho que agora estar alegre com a presença dela? Então, os cuidados têm que ser muito grandes nesse momento, né? Para que a coisa funcione bem. Espíritos vingativos, nós saímos dos que auxiliam os obsessores, agora vamos para essa classe aqui, tipos de comunicantes, espíritos vingativos. São aqueles obsessores que, por vingança, se vinculam a determinadas criaturas. É isso aí. Muitos declaram abertamente seus planos, enquanto que outros se negam a comentar suas ações ou o que desejam. Costumam apresentar-se enraivecidos, acusando os participantes de estarem criando obstáculos aos seus planos. Falam do passado, do quanto sofreram nas mãos dos que hoje são as vítimas. Olha, isso aí a gente dá de cara com esses casos constantemente, né? Vocês estão protegendo, ele fez isso, fez aquilo, tal. É um trabalho, o dialogador e o médium, né? Tem um trabalho muito importante no resgate desses espíritos, né? Tem um trabalho imenso, né? Naturalmente, que os dirigentes espirituais, quando trazem esses espíritos, já sabem que existe a possibilidade de mudança, né? Porque a quantidade de espíritos nessa situação é muito grande, né? Às vezes já está até cansado de estar fazendo aquele tipo de vingança, né? Mas precisa de alguém para dar aquele empurrãozinho, né? Para ele sair desse estado. Muitas vezes é esse cansaço, né, que ele já está esgotado, é que possibilita a presença dele, né, a reunião. Que aí ele realmente ele se declara que quer continuar, mas ele já está esgotado, né, Tismael? Ele mesmo já sente que... É possível saber que o espírito já está com alguma desses desejos na mente dele, se ele continua fazendo? Alguém pode... No livro dos médiuns tá lá que, eu não lembro em que parte lá, mas eu sei que eu li lá, que quando o espírito ele tem nuance de arrependimento, não é nem se arrepender, é nuances de arrependimento, ele já começa a receber, ele já possibilita ajuda, né, tio Ismael? Porque ele já abre um campo. Alguém percebe isso? Os espíritos que o seu próprio anjo de guarda, né? O próprio espíritos iluminados. Né? O que aconteceu com Gregório, né? Percebe. É porque ele abre o campo, como a Yolanda falou. Aí a espiritualidade percebe. É por isso que se diz assim, que nenhum de nós está desamparado por Deus, né? Sim. Então, temos esses espíritos que misericordiosamente acompanha todos, seja lá quem for. O espírito, no estágio que estiver, tem sempre um que está vigilante ali na hora que ele dá aquele flashzinho que a Yolanda falou, ele já está na sintonia dele ali, captando as vibrações dele, percebe e já começa o trabalho ali, né? Não é mais ou menos por aí que acontece a coisa? Sim. Eu creio que sim. Eu acho que muda até a cor do campo vibratório dele, da aura dele.
Muitas vezes, quando você está enfronhado em alguma situação muito difícil, e você está, não, mas eu vou conseguir, estou falando nós encarnados, né? E você insiste por uma situação, um caminho que não lhe dá bons resultados. Chega um momento que eu falo assim, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Embora você esteja teimando por seguir aquilo. Quando nós mencionamos quando é que isso vai acabar, você quer que acabe. Você está cansado, você não quer mais teimar. Então, aí a espiritualidade já aproveita para dizer, então, você está cansado? Olha, tem outro caminho aqui, olha. É aquela frase, né? É. Quando recalcitramos ante os convites do amor, somos defrontados pela aguilhão da dor. Da dor. A dor vem nos visitar e aí, às vezes, a gente recebe o convite de uma pessoa amorosa, mas não aceita o convite, né? Aí a dor vem e fisga o cidadão, né? A dor vem como uma professora, né? Exatamente. A dor é uma bênção. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu gosto desse pedaço aí. Um segundo que a gente muda, abre a sincronia, muda a sincronia, esse segundo dá para um amigo espiritual de luz fazer tanta coisa que ele adentra numa sintonia naquele segundo, para nós isso somos segundo, mas que é um tempão que dá para fazer muita coisa com a capacidade que eles têm, está longe do nosso entendimento. Eu não lembro o caso direito, mas eu lembro do dialogador, o espírito insistindo, né? Aí o dialogador perguntou, mas você está cansado? Eu estou ficando cansado, mas eu não vou desistir. Então, já deu a deixa. Faz o encaminhamento, porque ele está cansado. Ele está dizendo que não vai desistir, mas ele já está cansado. Né? Aí a proposta foi, que tal você descansar um pouco, ganhar força para você perseguir o seu objetivo? Vamos descansar um pouco, vamos aqui parar um pouco aqui, né? Dá um tempo. É mais ou menos assim, bebe uma água, depois você caminha. Aí você oferece a água. Aí dá aquele golezinho de água, ele com calmante, né? Ele apaga. Você me deu pouco. Mais ou menos assim. É o que acontece, a gente fica, como a Yolanda falou, fica sem saber o que fazer, fazendo as coisas erradas, uma hora observa, opa, estou fazendo errado. Agora, alguém deve ter conversado algumas coisas também, além do lado superior, e aí conseguiu mostrar alguma coisa. Aqui, no caso, é a mesma coisa. Eles chegam ali na casa, eles vão adentrar num ambiente totalmente diferente, vão escutar coisas diferentes, que vai ser totalmente diferente do métier deles, do que eles estão acostumados. Então, vai ter esse tempo deles fazer uma análise rápida que vai abrir brecha para que os orientadores, a equipe toda de trabalho, possa dar um prosseguimento de ajuda bem saudável para esse nosso irmão. Muito aprendizado ainda pela frente, né? E essas reuniões são as bênçãos, né, para eles e para nós, né? Quanto aprendizado. Nesses casos, o doutrinador deve... Onde está o doutrinador? Entenda-se dialogador, né? Deve procurar demonstrar-lhe o quanto estão se prejudicando, o quanto o ódio e a vingança os tornam infelizes, que, embora o neguem, no fundo prosseguem sofrendo, já que não encontram um momento de paz, que o ódio consome aquele que o cultiva. É importante levá-los a refletir sobre si mesmo, para que verifiquem o estado em que se encontram. Você sabe que, às vezes, até nas reuniões acontece assim, né? Você já percebeu as suas vestes? O espírito fica tão assim, com tanto ódio, que nem olha para si próprio, né? Você já percebeu como você está? Aí, quando ele olha, ele toma um susto, né? Em frangalhos, aquela vestimenta rota, e ele toma um susto e acaba
informando isso para o dialogador, e aí entra, né, a fala, né? Olha, você precisa olhar para você mesmo, né? Como está escrito aí, né? Que torna a vingança torna o espírito, quem está vingando, infeliz. Embora ele diga que não, né? Uma dessa aí que o dialogador disse, você já viu como é que você está? Quem levou o susto fui eu. É mesmo? É quando você viu, né? Quem levou o susto fui eu. Meu Deus do céu! Ai, foi a primeira vez que tinha acontecido isso. Ah, Eu fiquei assim, como é que pode um negócio desse? O que é isso? ah, Eu que levei o susto. o médium, às vezes, é até, vamos dizer assim, né? Às vezes até os espíritos que estão conduzindo, os técnicos, né? Não deixa o médium perceber isso para ele não se chocar, não é isso? Eu levei o susto. Mas tinha outra pessoa querendo falar? Não. Sou eu. É. Até nesse momento, o médium, o dialogador, tem que tomar cuidado a forma de como falar, né? Porque para não deixar transparecer uma certa soberba em cima daquele que está sendo atendido, né? Falar com calma, falar com paciência e, acima de tudo, com amor, né? E se oferecer para ajudar, né? Você está assim, mas eu posso colaborar com você, né? Aí eles Isso quando está em forma de gente, né? E tem uns que não estão em forma física, assim, estão em forma de animais. Por exemplo, eu já tive uma cobra que tomava o salão todo lá, incorporado àquilo. Então, você fala, uai, aí deve ser um trabalho bem mais dificultoso para os amigos espirituais. Olha só, diante desse argumento, né, a maioria se julga forte e invencível, mas confessa que está sendo tolhidos pelos trabalhos da reunião, o que os enfurece. Diante desse argumento, o dialogador deve enfatizar que a força que tentam demonstrar se dilui ante o poder do amor que demanda de Jesus. Então, isso, na verdade, esse dialogador, ele tem realmente que estar sentindo esse carinho, essa empatia com aquele que está ali recebendo ajuda, porque senão não funciona, né? Como diz acho que é o Gerando Ribeiro, não, você tem que olhar para essa criatura como se fosse um parente seu, um irmão, alguém da sua ligação, né, familiar, para que você sinta amor por ela, né? Porque se não for assim, as palavras serão apenas palavras, não vão alcançar o objetivo, que é recuperar o espírito. E outra coisa, Ismael, todos nós aqui, sem exceção, já passamos por coisas parecidas ou muito piores, e devido à bondade de muitos, conseguimos ultrapassar e passar barreiras para estarmos aqui. Esses irmãos têm que ser vistos, como você está falando mesmo, a gente vê como irmãos que mais tarde eles também vão estar ajudando outros lá na frente. Você tem que olhar para ele, eu fui você ontem. Isso. E não tinha reunião mediúnica para me ajudar. E serão eles que vão nos receber lá em cima, quando a gente chegar, né? Quando a gente vai chegar um espiritual, vocês vão estar nos recebendo. Então, que a gente trate muito bem esses nossos irmãos. Com certeza. Tem que angariar amigos, né? Com certeza. De vingativos, continuamos como espíritos vingativos. Conforme o caso, os resultados se apresentam de imediato. O obsessor, conquistado pelo envolvimento político do grupo, pelo amor, pelo carinho, né, do grupo,
e pela lógica do doutrinador, sente-se enfraquecido e termina por confessar-se arrependido. Ele já tinha essa propensão, né? E ali, diante daquelas energias canalizadas na direção dele, ele acaba por confessar que está arrependido, né? Em outros casos, a entidade se retira enraivecida, retornando para novas comunicações na semana seguinte. Às vezes, demora. Esse trabalho é um trabalho de formiguinha, às vezes, né? Com determinados espíritos, né? Que são mais endurecidos e permanecem ali com aquelas mesmas ideias, mas, na sequência das reuniões, água mora em pedra dura, né? Quando voltam, identificam-se ou são percebidos pelos participantes ante a tônica que imprimirem a conversação. Por vezes eu estou lá, assim, acompanhando as comunicações e percebo que a fala do espírito, às vezes o dialogador nem toma conhecimento, assim, não percebe, né? Às vezes eu percebo que um outro dialogador já atendeu aquele espírito, às vezes eu peço até para substituir, porque ele já teve o primeiro contato, né? E vai ficar mais fácil ele dar continuidade àquela conversação que ele teve antes. Às vezes a pessoa nem entende. Por que ele está me tirando do diálogo e colocando o outro, né? Às vezes eu percebo que está acontecendo isso. É um espírito que está voltando ali com as mesmas características, né? E quem fez o primeiro atendimento já tem um certo conhecimento daquele caso. Aí vem agora os mistificadores. São os que procuram envolver as suas reais intenções, tomando, às vezes, nomes ilustres ou áreas da importância. Chegam aconselhando, tentando aparentar que são amigos ou mentores. Usam de muita sutileza e podem até propor modificações no andamento dos trabalhos. E aí, meus amigos, usam de muita sutileza e podem até propor modificações no andamento dos trabalhos. E aí, como é que fica? E passam, às vezes, por espírito mais desenvolvido, né? Que começa a querer propor, né? Eu participei de um determinado grupo, que até depois se dissolveu. O Tomás, eu acho que estava lá, nesse grupo. Estava lembrando desse caso. Lembrou, Tomás? Lembrei desse caso, na hora. Nossa Senhora, eu tive, assim, demorei a reagir, né? Eu falei, epa, isso aí não, o Carlinho não tinha percebido, né? Ah, não. Eu já deu para me sentir aqui com o objetivo, aí foi em cima, né? Tá dando para, né? Aí o espírito ficou aborrecido, o médico ficou mais ainda porque estava sendo seduzido, né? Uhum. E quase que hipnotizado por aquele espírito, e ficou aborrecido porque não acreditou que aquele espírito era um mitificador. Pode acontecer isso, né? O médium se aborreceu. Mas eu fiquei muito feliz porque eu tirei aquele médium das garras daquele espírito, né? Mas isso pode acontecer com qualquer um. Ninguém tem estrela na testa. De repente... Mas eu não sei se eu estou errado, Ismael, mas normalmente eu acho, quando é um mentor, ele chega mais no final para dar uma mensagem, não sei, de agradecimento. Eu acho que dificilmente um mentor interrompe uma reunião no meio para tentar modificar, não? Para impor. Quando ele começa a querer impor alguma coisa, sinal amarelo. Porque é uma reunião, né? É uma reunião exatamente para ajudar os espíritos, né? Então você imagina assim que você vinha no final. Ele era tão sábio, entre aspas, né? No final. Ele vinha no final. Deu no final. Aí
Esse era esperto mesmo. Veio a primeira, veio a segunda, eu fiquei, epa, na terceira, epa, parou por aí mesmo. Infelizmente, né? A primeira e a segunda são 3 reuniões, é isso? É? A primeira, a segunda, a terceira que você está falando, ele estava se comunicando em 3 reuniões Na diferentes. primeira reunião, eu fiquei assim meio, né, ressabiado. Na segunda, eu comecei a falar, não, peraí. Na terceira, quando ele começou, opa, parou. Aí não vai dar mais nada. Aí nesse dia ele tinha comunicado umas 3 vezes sobre vários espíritos diferentes, falando que o nosso grupo tinha que se preparar para esse tipo de espírito e tudo. Foi aí que o Ismael interveio. Né? Aí eu comecei a fazer algumas perguntas. Assustei o pessoal. Comecei a fazer algumas perguntas, questioná-lo. Aí ele ficou nervoso. Eu falei que eu era professor, fazia pesquisa. Aí ele ficava mais nervoso ainda. Aí ele acabou saindo da reunião e ficou conversando com ele. Ele queria, o que ele estava pretendendo era justamente mudar o estilo da reunião para um tipo de procedimento totalmente inadequado para a reunião. Ele está querendo bagunçar o coreto, né? Uhum. Mas isso aí, por que os espíritos permitem isso? Os dirigentes. Para nos testar. Né? Ajuda para quem? Para o médium, para os dialogadores, para o dirigente da tarefa. Né? Tudo é aprendizado. Ficar vigilante. Tudo é aprendizado. Ficar vigilante, né? Porque todo mundo é capaz de cair em uma dessas. Qualquer um. Qualquer um. Rapaz, a quantidade de médium por esse Brasil afora que perde o rumo não é normal. Não é normal. Bom, nós estamos em 9h05. 9h04. Já? Né? Já. Passa rápido, né? Passa rápido, é porque no início foi feito um comentário sobre o outro livro, que perdeu um pedacinho do horário. Com certeza. Deixa eu ver esse outro aqui. Vamos ler logo esse aqui. Mistificadores existem que se comunicam aparentando, por exemplo, ser um sofredor, um necessitado, com a finalidade de desviar o ritmo das tarefas e de ocupar o tempo. Isso também é possível. Né? Isso também ocorre. Bom, vamos ficando por aqui. Nós somos escravos do tempo, né? Hoje é dia 30, né? Hoje é 30. 30/6/2021. Nós estamos em julho, gente. Foi-se o primeiro semestre. 19 anos da desencarnação de Chico Xavier. Hã? Hoje? 19 anos da desencarnação de Chico Xavier. 30 de junho de 2002, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. 30/6. O tempo passa ligeiro, qual rápido condor, né? Então, sobre esse assunto que o senhor estava falando, que pode se enganar, tem Mateus 24, ele fala, versículo 24 também, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais de prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Pai. Isso foi dito por Jesus. Isso aí. Jesus falou isso, né? Não creais em todos os espíritos. Isso, é dessa parte aí. Paulo, né? É de falsos cristos e falsos profetas. Isso aí é Jesus que falou. Você sabe que essa frase aí deve ser de Paulo. Não creais em todos os espíritos. Isso, Paulo foi o primeiro estudioso das reuniões mediúnicas. Pois é, ele alertou muita coisa. Mesmo, né?
Isso aí. Amigos, foi maravilhoso ter conversado hoje. Vamos aqui interromper o compartilhamento. Voltando aqui. Ismael, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa. Se vale a pena a gente continuar gravando essas reuniões, porque eu estava entrando outro dia para ver, só tinha um gostei em todas as reuniões. Na primeira tinha 3, depois só tinha um em cada uma. Aí eu coloquei o meu, ficou 2. Ninguém está vendo, nem o pessoal nem o nosso grupo. Hoje, inclusive... Eu vejo, mas esqueço de botar. Às vezes até a gente vê e esquece de colocar, né? É interessante o seguinte... Na semana passada que eu faltei, eu vi. A Beth Guezê hoje pediu para depois mandar a gravação, porque ela não estava presente hoje. E de vez em quando eu mando para a Cida, lembra da Cida, do Carlinhos? Ela está morando em Minas. Para isso é bom, realmente. De vez em quando eu mando para ela. Mas... para ver. Está certo, está certo. Aí, Jerusa, eu fico pensando assim, né? Não tem muita gente, mas uma que viu, para ela serviu. Não, eu pensei, Yolanda, não nisso. Eu pensei o seguinte, que tem muita gente aqui que não entra, fica só com o nomezinho aqui, e às vezes são pessoas tímidas como eu, assim, entendeu? Que preferem não se... Como você? Eu não prefiro não se pronunciar porque a reunião está sendo gravada. Eu pensei nisso, entendeu? Eu falei, gente, o pessoal não está vendo, a gente não sabe... A gente não perguntou a essas pessoas o que elas acham, né? Se deve ou não, né? Verdade. Então, eu pensei nisso, que às vezes as pessoas não se pronunciam, ficam escondidinhas, porque são tímidas e não querem, porque sabem que a reunião vai ser gravada. Mas nesse sentido de mandar e a gente ver depois, realmente eu até lembro das reuniões presenciais que acontece a mesma coisa. Tem pessoas que ficam lá no cantinho, não emitem opinião, mas é uma característica de cada pessoa, né? Que a gente tem que respeitar e esperar o tempo dela, a hora que ela se achar à vontade para poder comentar, fazer alguma observação, né? Pelo menos ela já vivenciou esse grupo, já ouviu algumas pessoas e, de repente, baixa o espírito nela. Quem sabe. A Anice Ivana está sumida, hein? Ivana. Sempre fala muito. Ivana não tem aparecido, né? Amanhã eu vou ver se eu faço um contato com ela para ver. Também estou pensando nisso. Tudo bem. Mas vamos lá. Vamos fazer a nossa prece, né? De agradecimento. Aos nossos companheiros que não puderam também estar conosco hoje aqui. A gente depois coloca essa gravação no grupo lá, que se eles quiserem assistir, né? Mas tá bom. Chaco, por gentileza, Senhor. agradece para nós aí? Sim, com certeza. Jesus querido, nós estamos agradecidos por esses momentos que estivemos reunidos em seu nome, nessa casa de caridade que nos acolhe, nos dá a oportunidade de podermos estudar o seu evangelho e todos os procedimentos para o atendimento, para os espíritos. Agradecemos, Jesus, por esses mensageiros da luz que estão sempre nos orientando, estão sempre nos acompanhando, inclusive nos nossos estudos. Que o Senhor possa, mestre querido, amparar e proteger a todos os trabalhadores assistidos da Casa Espírita Cristã, deste e do outro lado da vida. Obrigado, Senhor. Continue conosco, envolvendo os nossos corações e as nossas mentes em bênçãos de luz, para que possamos entender mais e trabalhar mais pela sua seara, na promoção de nosso reajustamento íntimo. Obrigado, Senhor, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Sim, sim. Nossos